Sabe quando uma única pergunta tem o poder de mudar absolutamente tudo? Pois é, no livro de Mateus a gente encontra um momento exatamente assim. Uma conversa em Cesareia de Filipe que redefine toda a jornada de Jesus e seus discípulos. Vamos mergulhar juntos nessa história para entender o poder dessa pergunta? Então, a história começa em um lugar chamado Cesareia de Filipe. Pensem no cenário. Jesus dá uma pausa, se afasta um pouco das multidões com seus discípulos, sabe? Buscando um momento de mais intimidade e clareza. E é ali, nesse lugar mais reservado, que ele finalmente faz a pergunta que estava aguardando para o momento certo. Primeiro, a pergunta é mais geral. O que o pessoal anda dizendo por aí sobre mim? Mas logo em seguida, Jesus se vira para o seu círculo mais próximo e o foco muda completamente. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? De repente, não é mais sobre fofoca ou opinião pública. A coisa ficou pessoal. Exige uma resposta que venha de dentro. E as respostas vêm. Alguns acham que ele é João Batista que voltou dos mortos. Outros dizem que é o grande profeta Elias ou Jeremias. Olha, são comparações com gigantes, heróis da fé. Fica claro que as pessoas o admiram, veem ele como alguém fora da curva. Mas a real identidade dele ainda era um grande mistério para a maioria. E então, no meio de todos esses palpites, Simão Pedro toma a frente. A resposta dele não é só mais uma opinião no meio da multidão. É uma declaração que silencia todo o resto e muda o jogo. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso aqui não é um achismo, gente. É uma revelação que define Jesus não como mais um profeta, mas como o Messias prometido, o único. E claro, uma confissão dessas não ia ficar sem resposta. Jesus olha para Simão e lhe dá um nome novo, e com esse nome, um propósito gigantesco. É exatamente nesse momento que a base da sua futura comunidade, a igreja, começa a ser construída. Esse é, sem dúvida, o ponto mais alto da vida de Pedro até então. Ele, o pescador Simão, agora é Pedro, que quer dizer rocha. Ele se torna o símbolo da fundação sólida onde a igreja seria construída, e com uma promessa incrível, nem as forças da morte poderiam derrubá-la. Mas, bem no auge dessa revelação gloriosa, a conversa dá uma guinada brusca, sombria até. Jesus começa a contar o que o futuro reserva, um caminho inevitável de muito sofrimento, de rejeição e, no fim, de morte lá em Jerusalém. E aqui a gente vê um contraste impressionante. Pedro, que um segundo atrás era rocha, simplesmente não consegue aceitar a ideia de um Messias que sofre. Ele chega a repreender Jesus, e a resposta que ele leva é uma das mais duras de todo o Evangelho. Num piscar de olhos, a rocha que era fundamento vira uma pedra de tropeço. Uma lição e tanto sobre como nossa visão humana, mesmo com a melhor intenção, pode bater de frente com o plano divino. Então, como Jesus poderia mostrar para eles que o sofrimento não era uma derrota, mas parte de um plano muito maior? Para reforçar essa lição tão difícil, ele chama seu trio de confiança, Pedro, Tiago e João, e os leva para o alto de um monte para viver uma experiência que mudaria a percepção deles para sempre. Lá no topo do monte, eles testemunham uma coisa inacreditável. O rosto de Jesus começa a brilhar como o sol, e do lado dele aparecem duas figuras centrais da história de Israel: Moisés, o cara da lei, e Elias, que representa todos os profetas. A mensagem ali, visual, era muito poderosa. Toda a história sagrada apontava para aquele momento, para ele. E para não deixar nenhuma dúvida no ar, uma voz vem do céu e declara: "Este é meu filho amado, ouçam-no." É a confirmação final da confissão de Pedro, mas agora com uma ordem bem direta. O recado é claro: escutem tudo o que ele diz, principalmente as partes difíceis sobre sofrimento e sacrifício que vocês não querem ouvir. Ok, e depois de uma experiência assim tão fora do comum, como é que se volta para a vida normal? Pois é, quando eles descem do monte, o foco muda. A pergunta não é mais só quem é Jesus, mas sim como é que a gente que segue ele deve viver. É aqui que começam as lições práticas para a vida no reino. E de uma forma que chega a ser cômica, depois de tudo que eles viram e ouviram, os discípulos fazem uma pergunta que mostra que a ficha ainda não caiu. Afinal, quem é o maior no reino dos céus? A mentalidade deles ainda estava presa na lógica de poder, de status, de quem manda mais. A resposta de Jesus vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele não aponta para o mais forte nem para o mais inteligente, ele simplesmente coloca uma criança no meio deles. A verdadeira grandeza, ele explica, não está no poder nem na influência, mas na humildade, na dependência e na simplicidade de uma criança.
Para reforçar ainda mais o valor de cada pessoa, Jesus conta uma história. Imagine um pastor com 100 ovelhas. Uma delas se perde. O que ele faz? Deixa as 99 lá, seguras, e vai com tudo atrás daquela uma que se desgarrou. A lição é que, no reino de Deus, cada pessoa importa demais, especialmente as que a sociedade considera pequenas ou perdidas. E tudo isso nos leva a um dos ensinamentos mais centrais e, vamos ser sinceros, mais desafiadores para essa nova comunidade: a natureza radical do perdão. Pedro, sempre muito prático, tenta colocar isso em números. Ele chega e pergunta: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes tá bom? E olha, é bom a gente lembrar que, na cultura da época, perdoar alguém 3 vezes já era considerado um ato de extrema generosidade. Pedro achava que estava arrasando. A resposta de Jesus não só aumenta o número, ela quebra a calculadora. 70 vezes 7 não é para a gente fazer a conta e chegar em 490. É um símbolo para um perdão que não tem limites, que é contínuo. É um perdão que a gente simplesmente para de contar. Para que não reste nenhuma dúvida, Jesus conta uma parábola. Um servo devia uma grana absurda para o seu rei. Uma quantia astronômica e impossível de pagar em uma vida. O rei, com pena, perdoa a dívida inteira. Mas o que esse servo faz? Ele sai dali, encontra um colega que lhe devia uma merreca, uma quantia minúscula, e se recusa a perdoar. A reação do rei é de pura indignação e ela mostra a lógica do reino. A pergunta é direta: você não deveria ter tido a mesma misericórdia que eu tive com você? A graça gigantesca que a gente recebe de Deus tem que ser o nosso padrão para tratar os outros. Não perdoar é, no fundo, esquecer o tamanho da dívida que já foi perdoada para nós. E isso não fica só na teoria, não. Jesus oferece um guia prático para resolver conflitos na comunidade. O processo começa com uma conversa particular, depois com testemunhas e só em último caso envolve todo mundo. O objetivo em cada passo não é expor nem punir, mas sim buscar reconciliação, restaurar o relacionamento. E assim, chegamos ao ponto de virada. Com a identidade de Jesus finalmente revelada, com a dura lição sobre o que realmente significa segui-lo e com as novas regras do reino, humildade e perdão infinito, o caminho para Jerusalém está traçado. Em tese, eles estão preparados. Eles agora são equipados com uma nova compreensão de quem Jesus é e de como devem viver. Mas a jornada até a cruz, aquela que Pedro tanto temia, está apenas começando. O que os espera na capital vai testar cada uma dessas lições até o limite e muito além.